Novo clube de Mohamed Salah. A lenda dos vermelhos se despediu do Liverpool. Falamos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, esta é uma dose de futebol e os 10 eventos mais barulhentos do ano passado. Amigos, o vídeo é experimental, então espero contar com seu apoio na forma de curtidas. Vamos conseguir 5.000 curtidas hoje, definitivamente nos veremos amanhã. Bem, eu desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. Provavelmente um dos eventos mais brilhantes do ano passado foi a vitória da Bola de Ouro com suporte. Isso é algo tão raro que eu pessoalmente, até os insiders, sobre o fato de que o Real Madrid não viria para a cerimônia, não acreditava que Rodri se tornaria o melhor jogador do ano. O próprio espanhol também estava se preparando para o fato de que o título iria para Vinícius. Estamos acostumados com o fato de que o prêmio é dado ao atacante, mas os defensores podem fazer verdadeiros milagres na defesa, mas eles ainda são subestimados. No melhor cenário, são incluídos no top 10, se tiverem sorte. Mas o Rodrigo fez o impossível. Como? O segredo do sucesso é simples. Ele jogou perfeitamente. Rodri tem tudo. Ele é técnico, astuto, ágil, resistente, durável, com um golpe preciso, um passe fantástico e uma visão de jogo maravilhosa. Além disso, ele tem um corpo forte, e seu espírito também é incrível, já que ele é um líder mental do Manchester City. Para alguns, o ideal de um meio-campista defensivo é Kanté ou Makelele, o chamado cão de guarda, que cobre toda a equipe e é capaz de passar todo o jogo em disputas. Para alguns é Busquets, Pirlo, talvez Çalhanoğlu. Kanté ou Makelele não eram mestres em passes e movimentação de bola. Busquets e Pirlo não eram exatamente conhecidos pela confiabilidade na defesa posicional. Mas Rodri combinou tudo isso em si mesmo. Simplesmente não havia um jogador assim. Teoricamente, Paul Pogba tinha chances de se tornar alguém como Rodri, mas sua atitude em relação ao trabalho arruinou tudo. Por outro lado, Rodri é extremamente disciplinado e trabalhador, e por isso é tão estável que geralmente tem apenas no máximo 2 jogos ruins por temporada. Alguns dizem que Rodri só ganhou a Bola de Ouro porque venceu tanto na Euro quanto na Premier League. E se perguntam por que a Bola de Ouro não foi dada a Carvajal, que fez a mesma coisa. De fato, ele venceu La Liga ao invés da Premier League. Mas Rodri ganhou o título na primeira vez que jogou, e o troféu é apenas uma consequência. Não é surpresa que, após perder um jogador como esse, o Man City tenha desmoronado imediatamente. Aliás, o Madrid se saiu muito bem sem Vinícius na última temporada. Bellingham não fez gols. Nem mesmo o Pep Guardiola conseguiu encontrar um substituto para Rodri. O futebolista único recebeu uma Bola de Ouro única. E ainda não estamos totalmente conscientes de quão importante é. Ele foi recebido por um jogador que não é superestimado, jogando em uma posição que não é superestimada. Quem sabe, talvez isso seja o começo de uma nova... Era na premiação da Bola de Ouro. A Bola de Ouro de Rodri é tão excepcional que parece ser um passo para o futuro. O espanhol fez o mesmo passo para todo o futebol, elevando o papel de um meio-campista defensivo a um nível nunca antes visto. No ano passado, uma verdadeira era chegou ao fim. Jürgen Klopp deixou Anfield após 9 anos de trabalho no clube. Sob a liderança do alemão, o período de crise do Liverpool finalmente chegou ao fim. A equipe voltou ao topo do futebol inglês e se tornou uma verdadeira ameaça para toda a Europa. Este treinador conseguiu aproveitar ao máximo recursos escassos quando comparado aos concorrentes. Ele passou quase 9 anos lutando pelo campeonato contra o Manchester City. Além disso, ele trouxe o primeiro ouro para o Liverpool na história da Premier League moderna. Mas o mais importante é que Jürgen Klopp fez a equipe jogar um futebol ofensivo, que trouxe resultados e conquistou até o coração dos fãs neutros. Após anos de instabilidade para os escoteiros, essa mudança significou muito. No final da última temporada, Jürgen Klopp decidiu se despedir de Anfield Road. De acordo com as leis do gênero, essas mudanças deveriam impactar negativamente o desempenho da equipe. Surgiram receios de que o Liverpool poderia estar novamente em crise. Em suma, o time regredirá à situação anterior à chegada de Jürgen Klopp. Quando o alemão partiu, o mundo do futebol já sabia o nome de seu substituto. Arne Slot deveria ter sido o novo técnico do Liverpool, no lugar de Klopp. O que sabiam naquele momento sobre o treinador holandês? Ele nunca trabalhou fora de seu país natal. Ele nunca deixou a Holanda, nem mesmo como jogador de futebol no dia a dia. Quais eram as expectativas médias para este treinador? Acho que muitos temiam uma repetição da situação com Mju e Erik ten Hag. Mas Arne Slot superou todas as expectativas. O Liverpool fechou a janela de transferências com a compra de apenas um jogador,
Federico Chiesa. Havia também Georgi Mamardashvili, mas ele permaneceu em Valência em regime de aluguel. O Liverpool iniciou a nova temporada praticamente com o mesmo elenco. Não compraram ninguém sob o novo treinador. Nenhum jogador do Feyenoord foi promovido. De alguma forma, era necessário insuflar nova vida nesta equipe e substituir o carismático Jürgen Klopp por um novato. Esta é uma tarefa de 3 estrelas, nada menos. Apesar do ceticismo, Arne Slot manteve a equipe no mesmo nível e conseguiu progresso com ela. A tática se tornou mais variada. Agora, o Liverpool não se mantém com a mesma formação durante toda esta partida. Ele é mutável. Mesmo dependendo das mudanças do adversário, o jogo da equipe muda. Devido a tal meticulosidade e atenção aos detalhes, Arne Slot está quebrando recordes com o Liverpool. Só podemos dizer uma coisa: ninguém na história da Premier League alcançou tais resultados em sua primeira temporada. E isso nos dá uma ideia de quão bom é o holandês. Nem vou falar sobre os primeiros lugares na Premier League e na Liga dos Campeões. De alguma forma, Arne Slot tornou-se a exceção à regra e não apenas substituiu Jürgen Klopp no Liverpool, ele o superou. A crise de gestão do Barcelona merece atenção especial. Nesse aspecto, tudo estava ruim desde o início do ano. Barcelona mal se recuperou do escândalo anterior e já se envolveu em um novo. A sequência de eventos negativos levou a que o que está acontecendo na Catalunha agora seja visto como um espetáculo de circo. Apesar do sofrimento sob o domo, o sorriso ainda se faz presente. Tudo começou com o primeiro sinal de alerta: a situação com Xavi. O treinador tomou uma decisão difícil e anunciou sua saída no fim da temporada. Entretanto, depois dessas palavras, o desempenho da equipe declinou. Os fãs se tornaram mais favoráveis ao espanhol, e o presidente Joan Laporta não perdeu a oportunidade de tirar proveito disso. A contratação do novo técnico gerou prejuízos financeiros ao Barcelona. Era necessário pagar uma indenização ao antecessor e incluir o salário do sucessor no relatório financeiro. Para se livrar de problemas extras, o presidente decidiu pressionar o treinador para que ele voltasse atrás em suas palavras e ficasse. E foi engraçado observar isso. Laporta afirmou que Xavi, com o ácido desoxirribonucleico do Barcelona, permanecerá no clube para ajudar em um momento difícil. Xavi negou isso por um longo tempo. Cada pergunta dos jornalistas terminava da mesma maneira: nada mudou, eu planejo sair. Foi uma pena aberta para o espanhol. No final das contas, sua determinação vacilou. Ele voltou atrás em suas palavras, mas foi apenas uma vitória parcial. Depois que Xavi anunciou que ficaria em Barcelona, os resultados da equipe começaram a cair. O que o presidente fez? O treinador foi demitido um mês após o anúncio de Xavi. Mas não pense que isso é o fim. A palhaçada apenas começou. No verão, tentou-se vender os principais jogadores para aliviar a folha salarial. Robert Lewandowski, Rafinha e Frenkie de Jong estavam na mira. Mas ninguém saiu. Mesmo uma campanha direcionada para desacreditar o holandês não ajudou Joan a se livrar de seu salário recorde. No entanto, mostrou-se que o presidente não se importa com métodos sujos. Embora não tenha conseguido vender ninguém, Laporte precisava ganhar o respeito dos fãs. Após falhar na compra de Nick Williams, o presidente do Barcelona rapidamente focou em Dani Olmo e fechou sua transferência por 55 milhões de euros. A transferência sem dúvida foi boa, só que a folha de pagamento inchada não permitiu que Laporte registrasse o jogador. Um jogador de futebol comprado que não podia jogar foi mais um golpe na reputação do presidente. Tiveram que usar o truque de uma lesão fictícia, de Andres Christensen, para poder registrar Olmo pelo menos para metade da temporada. Laporta entendeu que antes da janela de inverno, precisará encontrar recursos para registrar o espanhol. Mas alguns dias antes do prazo final, ficou claro que nenhuma tentativa foi feita nessa direção. A opção escrita no contrato no verão afirmava que o jogador poderia rescindir o acordo se o clube não conseguisse registrá-lo. Além disso, ele deveria receber uma compensação total pelos anos restantes no contrato, tendo o direito de sair como um agente livre. Por que o presidente não tomou nenhuma ação com antecedência para não se tornar novamente o ridículo de todo o mundo do futebol? Isso é um enigma de Jacques Fresco. Eu diria que, honestamente, não é um obstáculo falar, mas Joana Laporte é a primeira em espírito, mas muito mais. No ano passado, o Barça foi mais lembrado pelos escândalos do que pelos aspectos positivos. Quase todos eles estavam ligados às ações ou à inércia do presidente. Joan Laporta conseguiu criar um ambiente tão negativo ao redor do Barcelona em apenas um ano.
No 24º, finalmente ocorreu um evento que pairava sobre a história do futebol por cerca de 5 anos. No final das contas, Kylian Mbappé acabou no Santiago Bernabéu. O presidente do Madrid, Florentino Pérez, abriu um conhaque caro que esperou sua vez por muitos anos. Era seu sonho de longa data e um objetivo inatingível. Eles até recusaram isso em algum momento, quando o francês mais uma vez prolongou a liderança do Real. Quantos já poderiam ser? Tudo bem, não conseguimos transferir o jogador de Mônaco. O Paris Saint-Germain venceu a disputa pelo jovem atacante. Mas seguiram-se 4 anos de tentativas fracassadas de Florentino Pérez para contratar Kylian Mbappé. Toda vez que Madrid estava perto de um acordo com o atacante, ele escolhia o Paris Saint-Germain. O presidente do Madrid não parecia ser do tipo que toleraria tal situação. Até surgiram rumores de que o Real sempre recusaria tentativas de assinar com Kylian Mbappé. Mas assim que a oportunidade surgiu, toda a negatividade em relação ao francês pareceu se dissipar. Madrid retomou as negociações com o atacante e finalmente concluiu sua sensacional transferência. O francês mudou-se para Santiago como um agente livre, mas não se pode chamar sua transferência de financeiramente vantajosa. Ele foi oferecido um contrato de 5 anos por 35 milhões de euros, ou seja, 70 milhões por temporada. A distribuição é a seguinte: 30 milhões para o pagamento de impostos, diretamente para o salário do jogador, e 40 milhões em bônus. Quando um grande jogador se transfere para um grande clube, espera-se imediatamente um grande jogo dele. A declaração de Kylian Mbappé na apresentação apenas reforçou a certeza da disposição do jogador em dar o máximo pelo emblema do Real. Mas as expectativas não se alinharam com a realidade. A equipe não estava pronta para uma transferência tão grande no futebol. Carlo Ancelotti precisou pensar muito sobre como escalar todo o seu potencial ofensivo simultaneamente. Isso sob a condição de que não se pode de forma alguma sacrificar os franceses. Mas sempre acabava que um pedaço do quebra-cabeça sempre era excessivo. Durante metade da temporada, ainda não houve uma situação em que Bellingham, Rodrigo, Vinícius e Mbappé jogaram juntos em campo e ninguém foi eliminado do jogo. No momento, a solução ideal parece ser a venda de Vinícius. Podemos conseguir uma quantia recorde por ele e solucionar os problemas financeiros do clube. Mbappé assumirá sua posição. Rodrigo estará à direita e Bellingham retornará como falso 9. No final, o Real Madrid terá que sacrificar sua estrela, que estava perto de vencer a Bola de Ouro, para agradar ao presidente do clube. Essa é a conclusão que está sendo tirada até agora, após metade da temporada, sobre a ida de Kylian Mbappé para o Real Madrid. No ano passado, a seleção inglesa se livrou de sua principal maldição. Gareth Southgate finalmente deixou a equipe após a derrota na final do Campeonato Europeu. E isso, por sua vez, tornou-se um evento importante na história da seleção inglesa. Finalmente, o potencial da equipe poderá ser utilizado em sua totalidade. Sob o comando de Southgate, a Inglaterra alcançou resultados expressivos ao analisarmos detalhadamente. Ela chegou à final nos 2 últimos campeonatos da Europa. Também se classificou para os playoffs do Mundial em todas as ocasiões. No histórico da seleção inglesa, esses resultados podem ser considerados uma nota 5 sólida. Agora vamos adicionar alguns detalhes para entender o contexto. A era de Gareth Southgate trouxe a melhor geração da seleção na história recente. Gosto do fato de que a linha de ataque dos ingleses, com Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden e, claro, Harry Kane, vale mais de €500 milhão no total. Muitos participantes do último Euro não tinham um elenco inicial que valesse tanto dinheiro, e aqui estamos falando apenas de 4 jogadores ofensivos principais. Contudo, a Inglaterra atuou passivamente. A equipe mais cara, com a linha de ataque mais poderosa, mostrou o verdadeiro anti-futebol. Isso quase custou à seleção uma eliminação precoce na Eurocopa em 2 ocasiões. Na primeira vez, a bela atacada de Bellingham foi salva por Southgate nos últimos segundos do jogo contra a Eslováquia. Depois, a seleção do leste europeu foi superada na prorrogação. Na segunda vez, o salvamento nos últimos minutos veio de Bukayo Saka, que com um chute de média distância venceu o goleiro da Suíça. Mas no fim, a sorte virou contra a Inglaterra. Desta vez, ela foi penalizada antes do final do segundo tempo e perdeu a partida. Logo após o apito final, ficou conhecido que Gareth Southgate não permanecerá como chefe da equipe. Os fãs da seleção inglesa se sentiram aliviados. Finalmente, eles têm a chance de desfrutar de um jogo bonito realizado pela equipe. Ela foi temporariamente treinada por Lee Carsley, mas o nome do oficial sucessor, Gareth Southgate, já é conhecido. Ele será o excêntrico e emocional Thomas Tuchel. Sob a liderança do alemão e treinador, o futebol na seleção inglesa certamente mudará.
Quão forte? Isso é uma questão para os próximos dias. O ano de 2024 foi um ano difícil para o Manchester City. Apesar da vitória na Associação de Promoção do Licenciamento atrás de portas fechadas, começou o caso dos 150 violações financeiras em Ogorodan. No final, o City pode ser enviado para o Championship, ou até divisões amadoras. No pior dos cenários, isso significa pegar os títulos, ganhos de maneira desonesta. Mas o tribunal ainda não emitiu seu veredicto. Ele será anunciado este ano, e é um forte candidato a entrar na lista dos principais eventos de 2025. Mas no passado, a crise da equipe e a crise pessoal de Pep Guardiola, de forma alguma relacionada a essas investigações, chocaram a todos. Guardiola nunca enfrentou algo assim em sua carreira, e ninguém pensou que ele iria enfrentar. Pepa lidou com todas as dificuldades sem nervosismo, e a única indicação de crise em sua carreira de treinador pode ser considerada um pequeno corte na Baviera. O City forneceu a Guardiola o orçamento dos Emirados Árabes e a possibilidade de montar uma equipe sem se preocupar com dinheiro. Pepa montou, e uma longa lista cheia de jogadores de primeira classe. Para essa equipe, até o segundo lugar na tabela pode ser visto como fracasso. Nem mesmo a Premier League, com seus ricos clubes, pode competir, nem de perto com os gigantes, em termos de nível médio de jogadores. Antes da temporada, o Manchester City era o favorito na Premier League e na Liga dos Campeões. A Premier League com uma vantagem enorme. A EA dava ao City 70% de chance de ser campeão. Mas aconteceu algo nunca visto antes. De repente, o City começou a jogar mal no futebol. E isso se tornou um problema não apenas em uma partida isolada. O clube, pelo visto, atrasou-se na reformulação do elenco, perdeu alguns jogadores-chave e até mesmo o grande Guardiola não sabe como fazer a equipe vencer novamente. Nunca vimos Guardiola tão perdido, impotente e desanimado em toda a sua carreira. O treinador também não estava pronto para o desafio. Ele começou a dormir mal e teve problemas com a alimentação. Pep começou a mencionar constantemente seus antigos méritos, mas puramente no espírito de Mourinho, e a atacar todos os críticos, o que não é típico dele. O rosto despedaçado no chão nervoso tornou-se um meme, e a chocante queda do Manchester City e Guardiola, é claro, um dos principais eventos de futebol do ano. Sempre foi ofensivo para o Bayer Leverkusen. A equipe, como ninguém mais, merecia sucesso por causa de sua persistência. Os farmacêuticos em sua história terminaram em segundo lugar na Bundesliga tantas vezes e perderam nas finais das Copas que muitos acreditam que o Bayer está amaldiçoado. A equipe foi apelidada de Neverkusen. E vamos ser honestos, alguns anos atrás, ninguém acreditava que o Bayer tinha alguma chance de superar a Bavária no campeonato. Normalmente vemos o Dortmund como o máximo concorrente de Munique. O RB Leipzig às vezes impressiona, mas geralmente o Bayern conquista o título com facilidade, como se não houvesse competição. Os times não possuem categoria suficiente para enfrentar os de Munique, mas surgiu um herói capaz de transformar o Bayern de um time de segunda metade da tabela em uma máquina que derruba tudo em seu caminho com sua presença. O inexperiente Xabi Alonso chegou ao Bayern e imediatamente levou a equipe de uma tabela para a Liga dos Campeões. E no seu segundo ano, conseguiu derrotar a Baviera. Sim, e como Thomas Tuchel temia tanto o Bayern, que espelhou o esquema do adversário e jogou em segundo lugar. Isso era normal para o Miu Solskjaer em jogos contra os tops. Mas nunca vimos a Baviera com olhos tão grandes e um olhar tão estreito. Alonso transformou a formação do Bayern em poder. E agora, a língua não gira para chamá-lo de fraco. Os jogadores de Leverkusen tiveram uma sequência de 51 jogos sem derrotas. E isso é a melhor série na história do futebol. Na última temporada, o Bayern foi o melhor time das principais ligas em pontos por jogo, somando 65 pontos. Alonso parece ter tido uma carreira no futebol com os níveis de dificuldade no máximo. Como explicar tal progresso colossal em tão pouco tempo? A jornada do Bayern rumo ao campeonato pode ser considerada um conto de fadas, já que eles buscavam o título por quase 2 décadas. Apesar de Bayern ter falhado na final da Liga da Europa, conquistou a saladeira da Alemanha. E não podemos ignorar essa grande história em nosso ranking. Jean-Pierre Gasperini merecidamente atrai atenção. O treinador liderou o movimento do futebol relacional e começou a promovê-lo contra o jogo posicional de Pep e Guardiola e outros treinadores alemães. A Atalanta de Gasperini tornou-se sinônimo de pressão pessoal e corrida frenética atrás do adversário em todo o campo, sem se ater à estrutura zonal.
Gasperini fez da Atalanta uma marca reconhecida e transformou-a num clube respeitado, ao encontrar o qual, na Liga dos Campeões, ninguém mais pensa que tipo de vento os levou a tal mediocridade. Apesar disso, até recentemente, Gasperini permaneceu um treinador sem troféus, um indicador de sucesso, de certa forma. E o ano passado foi mais um maravilhoso impulso para os bergamascos graças ao treinador. A Atalanta se tornou uma das equipes mais perigosas do mundo e conseguiu desmantelar até mesmo o invicto Bayern de Xabi Alonso. Além disso, a dominação de Bérgamo na final da Liga da Europa foi tão impressionante que Alonso não fez desculpas e admitiu que a Atalanta era superior em todos os aspectos. A vitória da equipe na Liga da Europa foi uma conquista incrível para o modesto coletivo e já garantiu seu lugar neste topo. Mas, provavelmente, queremos falar não apenas sobre o título de Bérgamo, mas também sobre seu progresso geral. Afinal, a Atalanta agora é um dos principais candidatos ao Scudetto. Após um início de temporada triste, a Atalanta teve uma sequência de 12 vitórias no campeonato, e agora ocupa merecidamente o primeiro lugar. E isso com um orçamento muito modesto, sem esquecermos das vendas forçadas de jogadores. Antes da última temporada, o clube vendeu Rasmus Heilanda, Jeremy Boga, Merih Demiral e Hakim Ameli, jogadores-chave. Antes deste sorteio, Bergamasca ficou sem Duana Zapata e tem Campineirosa. E isso ainda não os parou. Gasperini revelou o falho de Catalari em Milão. Transformou o simples Matteo em Retegui no melhor atacante italiano. Fez de Ederson o novo Casimira e o objetivo do Manchester City. Ele fez de Ademola Lookman uma das principais revelações do ano passado e o melhor jogador da África. E não podemos esquecer do atirador em Scamacu, que antes estava desaparecido em West Ham. E com um time de talentos fracassados com um treinador fracassado. E ela prova que sempre há um caminho alternativo. Sua cor definitivamente manchou o lugar em nosso ranking. Ninguém chamou a seleção espanhola de favorita para o campeonato europeu antes do início do torneio. Não esperavam sucesso de Roja por razões óbvias. Os espanhóis não confiavam após a derrota para a seleção marroquina na Copa do Mundo. O treinador, Luis de la Fuente, só ganhou troféus com os jovens espanhóis e era completamente desconhecido no nível adulto. E a formação da equipe do semi-arquipélago dos Pirineus, para ser honesto, estava longe da perfeição na Euro, sem contar os franceses ou ingleses com suas estrelas. Concorde, Alex Remiro, Dani Viviano, o envelhecido Resson Las, Marcos Llorente, Pablo Sarabia e Fermín Lopes não podem ser chamados de estrelas de renome mundial. Eles dificilmente encontrariam um lugar nas equipes da Alemanha, França, Inglaterra ou até mesmo Itália, Croácia e Portugal. Mas na Espanha, eles pareciam jogadores cruciais, ao menos no desempate. E, em geral, na Euro, Fúriana estava ativamente rodando, e não agiu por causa da declaração de apenas um Remiro, seja por causa da fraca composição, seja pelo astuto Luis de la Fuente, que inteligentemente fingiu que, após uma temporada difícil, na qual, por exemplo, Lamine Yamal jogou 53 partidas, vale a pena economizar energia. A aposta do treinador deu certo, e a forma das principais estrelas na Euro surpreendeu. Carvajal, Rodri, Jamal e Nico Williams atingiram seu pico. O futebol de La Fuente contribuiu para isso. O treinador recusou todo o tic-tac cansativo. As estratégias da equipe na última década. Os espanhóis não são mais obcecados por controle. A Fúria atual joga de forma rápida, nítida e vertical. Claro, isso não adicionou segurança à defesa. Mas a famosa técnica espanhola foi totalmente revelada. Vale destacar o drible de Fabiano Ruiz, um dos destaques da Euro, quando o meio-campista eliminou 3 jogadores da seleção alemã de uma só vez. Na Euro, a Espanha venceu em 7 dos 7 jogos. Nunca levou a série para os pênaltis. A Fúria enfrentou dificuldades. Eles derrotaram a Croácia, semifinalista da última Copa, a Itália, detentora do título europeu, a anfitriã Alemanha, a França, finalista da Copa, e a Inglaterra, 2 vezes finalista do europeu. A equipe del Fuento não foi parada pelas perdas de Edri, Carvajal e do jogo, superando as expectativas. Desafiando as expectativas de Deschamps, Southgate e Martinez, de la Fuente provou que o futebol de seleções pode ser um prazer para os olhos e não matar o interesse pelo jogo. E que não é preciso ter medo de seguir em frente para vencer. Acredito que todos sonhavam com um campeonato assim. E na final da Euro, a maioria absoluta dos fãs torcia pela Espanha. Bem, e o 10º evento mais importante do ano que está acabando. O Liverpool não conseguiu renovar o contrato com Salah. É isso aí. Mohamed Salah anunciou sua saída do Liverpool.
O egípcio já falou várias vezes sobre as dificuldades em renovar o contrato. Mas agora, parece que tudo acabou. Salah afirmou que as negociações não avançaram. Estamos distantes, então só nos resta esperar e observar. Eu realmente quero vencer a Premier League com o Liverpool. Este é o meu último ano no clube, então eu quero fazer algo especial para a cidade. Sinceramente, ainda não acredito que o Liverpool possa deixar um jogador como eu ir embora nessa forma. Isso é simplesmente loucura. Em 18 jogos da Premier League, Wenger marcou 17 gols e fez 13 assistências. Ele é o líder em corridas, assistências e bombardeios. Atualmente, Salah está com o terceiro melhor ritmo na história da Premier League, em termos de ações de gol por jogo. Salah marcou 38% dos gols do Liverpool nesta temporada. Ele é um jogador fundamental do time, talvez até mais importante que Trent e Van Dijk, apesar dos seus 33 anos. Como um jogador e o Irã nisso, o assunto é exatamente sobre dinheiro. Liverpool e a ironia é que a questão é exatamente sobre dinheiro. Liverpool não gosta das condições que o Wenger exige. E agora, tal gênio estará ao alcance de algum Paris Saint-Germain. Ele afirma que os parisienses estão oferecendo a Salah um contrato de 3 anos com salário semanal de 50 mil euros. Havia rumores sobre Barcelona, mas à luz dos eventos recentes, não acho que os catalães irão atrás do egípcio. Salah também se interessou pela Juventus, mas o clube italiano também enfrenta dificuldades financeiras. A Juve também pode ficar fora da Liga dos Campeões. Ontem, os turinenses também perderam a final da Supercopa. A Juventus perdeu por 2-1 para o Milan. Thiago Motta jogou de forma muito cautelosa novamente. Provavelmente, a Juve poderia ter ganhado o jogo se tivesse aproveitado suas chances, mas além dos problemas de finalização, estava muito presa no final. Por isso pagou o preço, como se Max Allegri estivesse novamente na corda bamba. O recém-nomeado treinador do Milan, Sérgio Conceição, falhou com o plano inicial, mas fez uma excelente gestão de tempo, virando o jogo com as substituições. Para mim, o herói principal, Mike Maignan, fez um passe fantástico por todo o campo, resultando em um pênalti. Na verdade, uma assistência. Aprecie essa beleza e a revisão completa do jogo em nosso canal de TV. Deixei o link na descrição e no comentário fixado. Certifique-se de dar uma olhada lá. Por hoje é só. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Meu nome é KiryuCast e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para a sua casa de Johanga, amigos.